Acho que é hoje que vamos iniciar uma série de episódios, não dá para ser num só, sobre a história do Caminho de Ferro de Benguela, que já me tem sido pedido há bastante tempo por vários subscritores e membros deste canal. O Caminho de Ferro de Benguela não é um projeto português. Portugal não tinha, estou farto de dizer isto, é uma coisa que ninguém quer assumir, ou pouca gente quer assumir. Portugal não tinha capitais, não tinha dinheiro, não tinha recursos financeiros para fazer caminhos de ferro. O Caminho de Ferro de Benguela é uma iniciativa britânica e relaciona-se diretamente com o percurso do Cecil Rhodes, que já falei aqui nos 2 episódios anteriores, e muito em particular com a Companhia Britânica de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, a partir de aproximadamente 1897, ele conta com vários agentes em várias regiões do continente africano, entre eles o engenheiro escocês Robert Williams. Robert Williams, que não era um engenheiro de caminhos de ferro, era um engenheiro especialista em minas, na pesquisa de minas. E é Robert Williams quem descobre, precisamente no ano de 1897, 5 a 7 anos depois do ultimato britânico, que tratamos já aqui, é ele quem descobre as minas de cobre, quer no território da Zâmbia, que daria algum tempo se viria a chamar Rodésia do Norte, futuro Copper Belt, e descobre também minas de cobre no Katanga. O Katanga era uma parte do antigo Império Lunda. Eu tenho falado muito pouco do antigo Império Lunda, mas de momento remeto para um dos episódios, pode ir lá ver, para um dos episódios da série Fragmentos, História de Angola, sobre a história oral da Lunda, não é? Do Império Lunda, da Luege, do Moatianva. Hoje trago-lhe a corajosa Luege Anconde, do reino Lunda. No entanto, anos antes, já no século XIX, o rei Leopoldo da Bélgica já tinha adquirido, ou, para utilizar a expressão standard, já tinha engolido uma parte do antigo Império Lunda, que era o Katanga. É no Katanga que Robert Williams, descobre as minas de cobre. O que leva Cecil Rhodes, o seu patrão, através da Tanganyika Concession, a solicitar a permissão ao rei Leopoldo II da Bélgica, que era o proprietário do já chamado Estado Livre do Congo, do qual fazia parte do Katanga, que possa explorar aquelas minas de cobre no Katanga. E obtém essa autorização de Leopoldo II. Leopoldo II autoriza Cecil Rhodes a explorar uma área de 60 mil milhas quadradas no Katanga de minas de cobre. E ainda a que seja realizada uma linha férrea de cerca de 1.700 milhas que vá escoar o cobre desde o Katanga até à costa oriental da África, até o Oceano Índico. Temos que ver o que é uma milha. Uma milha, isto é complicado, uma milha são 1.609 metros aproximadamente, é cerca de 1 km mais 609 metros. Portanto, imagine-se, faça essas contas, enfim, neste momento não vou aqui fazê-las no ar, não sei se vão aqui aparecer ou não, mas, portanto, quanto é que serão 1.700 milhas? Quanto é que seria em quilómetros esse caminho de ferro que iria desde o Katanga até à costa oriental da África, muito concretamente até Moçambique, e muito concretamente iria até ao Porto da Beira, em Moçambique. Bom, mas para isso, Cecil Rhodes e os seus homens, entre os quais estava o engenheiro Robert Williams, precisavam de negociar com o governo português, porque de facto a Beira em Moçambique era uma possessão portuguesa. Não nos esqueçamos que estamos no início do século XX. Portanto, a tal concessão por parte do rei Leopoldo II é de 1901. Estamos mesmo em 1901, no início do século XX. Tinham-se passado 9 anos sobre o ultimato britânico. Rhodes era visto em Portugal e até pelos próprios políticos portugueses como uma figura diabólica, uma figura maldita. Nenhum português, nenhum político português queria negociar diretamente com Cecil Rhodes. Ainda não tinha havido
Daí, em 1903, creio eu, vai aparecer a data correta aqui, há uma aproximação de Portugal à Inglaterra, através, um Portugal ainda monárquico, evidentemente, mas através do rei Dom Carlos e também do rei de Inglaterra, Eduardo VII, que até visita Portugal e funda em Portugal, inaugura em Portugal o Parque Eduardo VII, como é conhecido, mas isso foi só em 1903. Em 1901, Rhodes era uma figura amaldiçoada. Mas ele consegue nomear esse engenheiro, o Robert Williams, para ir negociar com os portugueses, para que o caminho de ferro seja feito com as tais 1700 milhas até a Moçambique, até à beira. Só que, em fevereiro de 1902, dá-se um golpe de teatro. Cecil Rhodes morre subitamente, com 49 anos de idade, de problemas cardíacos. Era um homem doente. Ele morre em 1902 e logo nos meses subsequentes à sua morte, os seus colaboradores, nomeadamente o presidente Robert Williams, vão descobrir que afinal as finanças da companhia, as finanças da empresa não estão tão boas quanto se julgavam. E Robert Williams apercebe-se que consegue poupar cerca de 700 milhas. Reparem que o projeto era de 1700 milhas, mas ele consegue subtrair dessas 1700, consegue subtrair 700 e com apenas 1000 milhas. Se o caminho de ferro não for para escoar o cobre pelo oceano, não for para o Oceano Índico e for para o lado ocidental, for para o Oceano Atlântico. E se ele fizer o caminho de ferro, porque ele faz algumas prospecções, inclusive no território angolano, se o caminho de ferro for ocupar a antiga rota do escravo de Benguela, aquela rota explorada por Cerveira Pereira. Também fiz alguns episódios, infelizmente também, ainda por enquanto só no Lembra de Angola, e de fazer outros sobre Cerveira Pereira. E mais, o próprio Cerveira Pereira, como eu tive a preocupação de dizer nesses episódios e também de já o escrever, o próprio Cerveira Pereira também foi apropriar-se de rotas comerciais africanas bem anteriores a ele, bem anteriores a 1617. É isso que nós temos que estudar hoje. São as rotas comerciais entre os Estados africanos ditos pré-coloniais. Havia ali uma rota comercial africana, depois é uma rota do escravo e agora vamos ter um caminho de ferro. Então, Robert Williams vai falar com o governo português e consegue ser recebido realmente pelo ministro da Marinha e Ultramar, em 1902. Em novembro de 1902, Rhodes é recebido em Lisboa pelo ministro da Marinha e Ultramar, porque era o mesmo ministério, e ainda estamos no tempo da monarquia, o médico da Marinha de Guerra, António Teixeira de Sousa, que depois vai dar o nome colonial à povoação do Luau, mas lá chegaremos. Bom, Teixeira de Sousa assina com Robert Williams, portanto, com a companhia que tinha ficado do Cecil Rhodes, um contrato segundo o qual a Grã-Bretanha tem direito a explorar toda aquela linha por 99 anos e Portugal tem direito a receber anualmente 100 libras esterlinas. Portanto, está feito o contrato para aquela que virá a ser a linha do caminho de ferro de Benguela. Mas levanta-se um problema. É que Robert Williams e os seus colaboradores também fazem prospecções ali naquela costa ocidental e chegam à conclusão que a linha enfim, não direi, pode ser o terminal ou pode ser a primeira estação atlântica, não é? Não convinha que fosse Benguela, convinha que fosse numa localidade 30 km a norte, no Lubito. Porquê? Porque fizeram ali realmente também umas prospecções e verificaram que a Baía do Lubito era uma baía de águas profundas, era mais propícia ao embarque e desembarque de navios cargueiros. Entretanto, já são navios a vapor, de calado muito maior do que anteriormente. Então os ingleses fazem questão de que a linha do caminho de ferro se inicie no Lubito. O Lubito, até então, era conhecido por Catumbela das Ostras ou Catumbela das Conchas. Portanto, tinha e tem a separar de Benguela o rio Catumbela, na verdade. Já havia uma povoação na Catumbela. No Lubito, que aliás deriva de um termo umbundo, ou Lupito. O Lubito
tinha havido em tempos, no século XVIII, um soldado português que tinha explorado ali umas ostras ou umas conchas que serviam, ou uma bangas, não sei como se diz, que serviam para fabricar a cal, precisamente dos edifícios de Benguela. Ora, então os ingleses querem começar, aliás, eles próprios vão fundar a cidade, mas querem começar a linha do caminho de ferro no Lubito. Isto tem muitos protestos por parte dos moradores de Benguela, dos moradores seculares de Benguela, de origem portuguesa, quase todos. Aliás, Pepe Tela, no seu romance Iaca, mostra muito bem, muito claramente esses protestos que aparecem. Pronto, e por fim consegue-se que realmente o caminho de ferro se inicie no Lubito, mas que deixa de norte para sul cerca de 30 km, atravessando uma ponte sobre o rio Catumbela, e passa, portanto, por Benguela, e a partir de Benguela aí sim ele faz um L e segue para leste. A ponte de aço sobre o rio Catumbela, de cerca de 66 metros de largura, é inaugurada em março de 1905, mas os trabalhos da construção do caminho de ferro são inaugurados no dia 1 de março de 1903. Nesse mesmo dia, não só se inaugura os trabalhos da construção dos caminhos de ferro, como também os trabalhos da construção do Porto de Lubito, na restinga do Lubito. E é daqui para a frente, então, que se inicia esta saga do caminho de ferro, que, portanto, começa em 1903 e vai se prolongar até 1926, por cerca de um quarto de século. É desse quarto século e dessa saga da construção do caminho de ferro que virá a terminar no Dilolo, já em território do ex-Congo belga, não é? E conforme cantava o do Ouro Negro, é disso que nós vamos tratar, é dessa saga da construção do caminho de ferro que nós vamos tratar nos próximos episódios. Portanto, não perca, estamos juntos. Dizem que vamos cambaceler, dizem que vamos cambaceler, vamos cambaceler, dizem que o meu comboio já vai chegar, o meu comboio já vai chegar, dizem que de lolo, 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 de lolo.